Oi, oi, boa noite. Boa noite Boa porque é pra noite, gente. gente. Porque aqui é noite, gente. Porque a gente faz esse vídeo tomando um vinhozinho, Previamente um um jantarzinho. jantarzinho. Então aqui pra nós é boa noite, mas pra vocês talvez seja bom Bom dia, dia, boa tarde. não é? E hoje a gente tá novamente nesse encontro que eu amo do projeto Nós Três em Resenha e a gente vai conversar sobre o livro Para os que Ficam, de Alex Andrade. Uma Oh, delícia. Um autor carioca. Um autor carioca, ainda vivo, ainda jovem, a gente ressaltando a importância que nós temos de ler autores nacionais vivos. Contemporâneos. Contemporâneos. E ele, gente, é uma simpatia, é um Extremamente querido, acessível. exatamente. Inclusive, gravamos com ele o clube de leitura, né, sobre um outro livro lá do Gradiva Instituto, e ele foi convidado e conversou com a gente sobre a outra leitura, e agora nós estamos aqui falando sobre o livro dele, porque depois que eu terminei de ler Para os que Ficam, eu fiquei encantada, aí liguei, fiz um contato com o Alex e convidei ele para outro projeto. Então, estamos aqui entusiasmadíssimos com a possibilidade de conversar sobre esse livro, que é bem pequenininho. Um livro pequeno, mas tem uma estrutura super bacana, né? Mas é uma estrutura fluida, bacana, e é um livro bastante profundo. Detalhes de construção também, como ele usou, os artifícios que ele usou, os recursos que ele usou para construir a narrativa e até a estrutura do livro. O livro é muito bom. A gente tem aqui a história de Ana, não é isso? É a nossa protagonista. E a Ana, ela cuida do pai num apartamento. Uma mulher de 47 anos que cuida do pai no apartamento, com o pai doente. Isso, o pai já tá bem idoso, a mãe faleceu e ela tem 2 irmãos. A filha mais velha de 2 irmãos e sobrou de pra 3 ela, irmãos. A filha mais velha de 2 irmãos mais novos. Ela tem 2 irmãos mais novos. Isso. Ela sobrou para ela o encargo de cuidar do pai com Alzheimer. Porque em geral essa função fica realmente para as mulheres, né? Nessa nossa sociedade. E isso foi uma coisa que eu fiquei atenta aqui no livro, porque apesar dessa família ter 3 filhos, essa incumbência ficou exclusivamente para Ana, essa nossa personagem. Na verdade, ela ficou a pessoa que, para quem isso aí ficou incumbido também pela própria estrutura familiar dela, porque um irmão era um caráter extremamente negativo, ruim, era a pessoa que realmente destoava da família. O irmão do meio era a pessoa completamente negativa, e o irmão mais novo fugiu. Isso. E aí ela vai contando, gente, ao longo do livro, né? Começa o livro com ela, com esse pai dentro de casa, são 2 pessoas muito solitárias, apesar de estarem vivendo juntas ali no apartamento. A impressão que eu tive é de muita solidão. Sim. Fala dessa questão, né, do tempo, da idade, da velhice, da morte. Eu acho que são temáticas que aparecem no livro bastante. E essa mulher, então, está recordando, rememorando a infância, a relação com os irmãos, familiar, por isso que o Guilherme está falando isso. Do irmão mais velho. Parceiro, né? Com o parceiro dela que vira e mexe no contexto da história. A história de vida dela também. é bem complexa. É uma relação familiar extremamente atípica, extremamente tóxica. Um irmão meio canalha, um irmão meio de um caráter negativo. Os 3 irmãos, as histórias dos 3 irmãos são bem distintas, bastante, né? Ela é o contraponto entre esse irmão canalha e o outro irmão, que é o irmão gay, que sofre bullying do irmão, e que a primeira oportunidade que tem rompe a convivência familiar. Ele simplesmente vai para fora e não volta mais. Fica longe. E esse irmão mais velho, acho que é Mauro o nome dele, né? Mauro. Isso, Mauro é Luciano e Mauro. Esse irmão mais velho, Mauro, ele inclusive, né, há sugestões, não sei se é claro para vocês. Claríssimo, isso não fique subentendido, deixa muito claro, de abuso, né, com ela isso. E bullying com o irmão.
Exatamente. E é um livro assim que ela retrata a violência, não, a violência doméstica também em relação ao ex-companheiro dela, que nesse momento do livro aqui, que começa o livro, ela não está mais com ele. Então vamos falar do relacionamento dela. Ela era uma mulher desestruturada, fruto de um convívio familiar desestruturado. Ela era uma pessoa com a tendência a desenvolver uma personalidade esquizofrênica muito grande. E o marido dela era o quê? Um homem completamente desvairado, aquela pessoa sem muito vínculo, aquela pessoa que precisaria de alguém com uma... Na verdade, eram duas pessoas que precisavam de uma pessoa ao lado delas com uma estrutura sólida, Os dois eram estruturados, né? Desestruturados. Totalmente desestruturados. Então, os dois, O namorado também. ele só, uma relação dessa só podia se autodestruir. Uma Ela relação não tinha super como. tóxica, né? Ele na verdade, ele Não levou ela para um tóxica, buraco, eles né? até se gostavam. É uma relação autodestrutiva. Eram duas pessoas que precisavam de um ponto de apoio. Nenhum dos dois podia servir de apoio para ninguém. Com duas pessoas precisando de apoio, uma relação dessa só podia ser autodestrutiva. Não é nem tóxica, ela era autodestrutiva. Fala um pouco assim dessa história com esse homem e as brigas com Tinha aquela ele. questão de muita bebida também, muita... né? Muita. Os dois eram... Ele era desvairado e ela era aquele tipo que ela precisava de alguém que desse uma estrutura, um apoio para ela. Alguma pessoa que fosse um alicerce no relacionamento. O homem precisava mais do que isso. Precisava de uma pessoa que fosse um alicerce, uma pessoa que fosse freio. Ela não era nenhuma coisa nem outra. E ele não era alicerce dela nunca. Uma relação dessa só podia Na verdade, ser era ladeira abaixo ali. Ela só podia ser destrutiva. Essa Eles relação. meio que se apoiavam, mas se apoiavam numa estrutura totalmente... Não, eles se sólida. apoiavam, não, eles se destruíam juntos. E ela ia para casa dos pais no momento de uma crise maior. Ela Exatamente. pedia apoio aos pais e recebia esse apoio. A mãe era omissa. Eles, E o pai dava os pais um acho que apoio. não apoiavam. Não. o Não relacionamento. apoiavam o relacionamento. Não. Por isso recebiam ela cada vez que ela tinha alguma crise na relação, recebiam ela. E ela vai contando, né, esse relacionamento ao longo do livro, tanto com os irmãos como com os pais e com esse companheiro que aqui eles já não... É Jota. Isso, Jota, que eles já não estão juntos mais aqui quando começa o livro. Uma coisa que eu achei interessante, a falar nisso é autografado, tá, gente? Olha, Gerlan, que presenteou a gente com o livro autografado. Esse aqui é o meu. Juliana tá pegando Isso. o meu nome aqui bonitinho. O livro é autografado pelo autor, que é uma Isso. pessoa extremamente acessível. E a gente tem aqui no início do livro, ele começando do capítulo 2. Mas isso é uma coisa que eu mesmo, a primeiro Deixar muito momento, claro, gente, ó, eu 2, 3, eu 4, até vai até o capítulo comentei, 19. eu até comentei com o autor que no primeiro momento O eu último nem percebi. capítulo é o 1. Eu nem percebi, eu só percebi, eu só fui dar conta que o primeiro capítulo, que não havia começado do primeiro, quando eu cheguei no final, e o final era o primeiro. Eu não. Eu logo aqui, quando Não, começa eu não capítulo prestei atenção 2, no eu sumário. escrevi. Começa pelo 2? Aqui. Eu pus um questionamento aqui. Começa pelo Então, 2? ele trabalha com uns recursos muito interessantes, assim, de escrita. É uma escrita bem original. Ele trabalha... E tem a questão do final também, né? Isso. Porque o que ele faz? Ele começa o livro, né, pelo 2 e a gente não sabe o que de fato, né? Porque o capítulo 1 é o último capítulo do livro. Então, essa é um recurso que ele usou para trazer esse suspense. É um livro que deixa a gente o tempo inteiro sem saber muito bem. Na verdade, eu sabia o que estava acontecendo. O que acontece é que no final, o que eu achava que sabia, eu não sabia nada. Mas eu acho que é isso. Eu acho que ele tenta criar essa confusão. Ele te faz acreditar piamente naquilo ali que você tá lendo no primeiro momento. Tanto que você, né, você acredita, é aquilo ali. Só que aí a coisa muda. Não sei, né, se muda. Eu ainda, né, no meu ponto de vista, chegando ao final, né, a gente não quer dar spoiler, difícil não dar spoiler, mas não vamos dar. Chegando no final, levanta uma hipótese outra. É o seguinte, né? Eu acho que dá pra contar que à medida que ela vai cuidando desse pai, num dado momento, assim, faltando um terço do livro, esse pai tranca ela no banheiro. Exatamente. Acho que esse é o ponto
ápice. O ponto máximo. É um homem que já tá, né, demenciando. Exatamente. Totalmente. Demenciando. Ele Era totalmente dependente dela. Ela leva ele ao médico. Ele tem demência senil. Isso. Ou Alzheimer ou demência senil. Um dos dois quadros. Tem um trecho, inclusive, um momento, inclusive, que tem a relação do relógio, do tempo, né? Ele fica o tempo inteiro perguntando que horas são, que horas são, que horas são. Então a gente vê ali um homem, né, que já tá... Que tá com um estágio de demência avançado. Isso. Né? Ele não lembra das coisas, né? Do que ele tá fazendo. Ele não tem muita noção daquilo que ele tá fazendo. E ela fica ali naquela situação de estar totalmente ali cuidando dele. Ele tem essa necessidade dela estar ali dando uma atenção para ele o tempo todo. E aí, ao ser preso no banheiro, começa uma narrativa tensa. Ela vai tomar banho, né? Ela vai tomar banho, e nisso que depois que ela está cuidou pra dele. levar o pai pro médico. Quando ela vai pro banho, tomar o banho dela, ela é trancada do banheiro pelo lado de dentro, do lado de fora, o pai tranca pelo lado de fora. E ela fica presa. Isso. E aí a gente fica bem tenso, porque ela tenta de todas as maneiras sair do banheiro, ela grita, ela tenta arrombar, e aí, né, aí o tempo vai passando, as horas vão passando. E vai ficando quente, aquela tensão que você vai sentindo junto com ela. É um desespero. E coisas vão acontecendo também, enquanto ela tá presa, e ela vai relatando. Sim, ela vai relatando, e isso é muito forte, né? Eu achei também. Eu achei muito forte. Esse começo do livro eu achei genial. Ela vai relatando a história de vida dela toda, e a história de vida dela tá sempre cheia de surpresa. Não só isso, mas o que tá acontecendo ali no momento, e você fica muito... A atenção dela, você ela fica muito transmite a atenção dela no livro. O autor foi muito habilidoso em colocar a gente praticamente trancado no banheiro. Junto com ela. Exatamente, eu acho que a sensação é essa. Você tá ali trancado junto com ela e sentindo toda a tensão dela. Ela com medo de que o pai vá pra rua, de que ele fuja de que ele faça também. ou de que ele se mate, ou de que aconteça alguma coisa, entendeu? E aí, gente, chegando assim nas últimas 10 páginas, é que o livro tem um plot twist aí, que, na verdade, cada um interpreta a sua maneira, né? O Gerlan tinha feito uma interpretação diferente de mim e do Guilherme, mas depois ficou falando com a gente, né? Mostrando, faz sentido sua interpretação. Inclusive faz sentido com o título do livro e com a capa do livro. O projeto gráfico. Tudo. Isso, mas, gente não vai falar o que é, para que vocês comprem As pessoas o livro. precisam ler o livro e ter suas próprias Gente, é um livro de leitura muito fluida. Você pega num tapa, você quer terminar, porque você quer saber o que está acontecendo. Ele te envolve, então é o que a gente está falando. Olha, é um livro de bolso de 150 páginas. Só para ver isso aí, Aqui, ó. como é fácil ler. É menor do que meu palmo, que minha mão é pequenininha. Eu pedi ao Gerlan para pegar e pega o livro do Faulkner ali, para mostrar o tamanho. Esse livro é um livro de tamanho normal. Ele é bem pequenininho. E é muito gostoso. Então, gente... Porque ele é muito pequeno mesmo. Te traz muita atenção. E a diagramação é jóia, gostosa também. A diagramação... muito boa. Então, a gente As recomenda. letras são bem espaçadas. São vários capítulos, dá para ler muito rápido. Isso. Então, assim, acho que vocês deveriam procurar. O Alex Andrade, ele tá no Instagram. O livro também está na Amazon, não é difícil de achar. E a gente recomenda muito que vocês tenham essa experiência com esse autor maravilhoso, com essa obra super legal. No mês que vem, a gente tem... um autor oriental, um autor japonês. Isso. Pra variar um pouco. Uma mega escolha, inclusive. O Guilherme, que é o curador, né? A gente faz assim, cada mês um de nós escolhe o livro. E a gente tem as regrinhas para escolha desse livro. E aí, no próximo mês, a gente vai ler literatura japonesa. Era necessário, que nós não temos ainda esse estilo literário no nosso canal. A gente vai mudar um pouco. É isso. A gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.